Oficialmente, são quase 300 casos de coronavírus confirmados no Brasil. Depois da primeira morte provocada pela doença, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pediu calma à população e planejamento dos estados para atuarem no combate ao Covid-19. Um vírus que tem se espalhado rapidamente entre os brasileiros. Ontem eram 234 confirmações da doença no país. Hoje, 56 novos casos surgiram, totalizando 290 pacientes infectados no Brasil. A maior parte está na região sudeste, com 205 casos confirmados de coronavírus. O Centro-Oeste vem em seguida com 31. No Nordeste existem 30 registros, Sul 23 e a região Norte com uma confirmação. Hoje, o Ministério da Saúde passou a atualizar os dados por videoconferência para evitar a aglomeração de jornalistas e diminuir o contato entre os profissionais da área. E ressaltou que o expressivo aumento no número de casos suspeitos, que ontem era de 2.064 registros e hoje está em 8.819, é devido à dificuldade dos estados em checar caso a caso. No começo tinha eficácia, quando você estava com um caso aqui, outro caso acolá, você fazer um a um. A partir de uma semana para cá, as notificações, como você tem transmissão sustentada, é característico de uma fase em que o número de notificações de possíveis casos ele fique muito alto e não se possa mais ir caso a caso, individual. Então, vai-se para o critério automático de caso suspeito e vai-se fazendo, a partir dos casos suspeitos, vai-se procurando fazer a testagem dos casos através do exame de PCR-RT, confirmando e descartando. A maioria dos casos confirmados é em São Paulo, 164, e 33 no Rio de Janeiro. A média de idade é 42 anos. A partir do momento que você tem uma transmissão comunitária, a gente pode ver uma migração desse perfil para uma faixa etária de pessoas mais velhas e, portanto, uma taxa de letalidade maior, né? A gente só tem 16% dos pacientes na faixa de letalidade maior, que é acima dos 60 anos. Mesmo após a primeira morte registrada da doença nesta terça-feira em São Paulo, Luiz Henrique Mandetta admitiu que este cenário já era imaginado e que os meses de abril e maio serão primordiais em relação às medidas de restrição. Essa é uma doença que tem abalado os sistemas de saúde do mundo inteiro. Não existe nenhum país do mundo com um sistema de saúde 100% preparado para ser em massa acionado para testes, para diagnóstico, para isolamento, para internações hospitalares, para internações em leitos de CTI. Então, nós estamos vendo países de primeiro mundo tendo problemas graves em relação a colapso de sistemas de saúde. E nós estamos procurando aumentar a capacidade instalada desses sistemas. Hoje, o Ministério da Justiça, em parceria com o Ministério da Saúde, formalizou o processo de internação compulsória para o coronavírus. A portaria determina as regras de quarentena e outras medidas de prevenção contra o Covid-19. De acordo com o texto, agentes de saúde poderão impor medidas restritivas sem necessidade de autorização judicial. E quem se recusar a cumprir as determinações poderá ser preso ou pagar multa. A pena pode variar de acordo com a gravidade do descumprimento. O que nós esperamos com esse instrumento é a não necessidade de, a cada momento em que nós tivermos alguém que não está cumprindo com essas recomendações, nós temos que acionar o judiciário para obter êxito. Enquanto se vai atrás do judiciário, nós estamos perdendo tempo e essa pessoa pode estar fazendo um estrago na própria sociedade. Então, não é questão de arbitrariedade, é questão de cumprir o que está bem estabelecido nas portarias, que isso não vai acontecer.